Até aqui, o Santo Espírito tem cuidado de nós na sua infinita sabedoria, na sua infinita bondade. A Ele a nossa mais profunda gratidão. Que os senhores possam serem visitados e iluminados. Estou editando alguns textos sobre o ministério a qual frequentei por 20 anos, falando aqui de algumas verdades. E eu gostaria que os senhores participassem das bênçãos comigo, preparando aí seu copo com água. No final vamos fazer a oração de uma reentrega ao Senhor para aqueles que não se entregaram, para aqueles que já se entregaram ao Senhor. Vamos renovar a nossa aliança. Este é o maior objetivo deste canal. Quando eu despertei o desejo de conhecer o Evangelho da Salvação, eu tive a infelicidade de ser doutrinado no ministério adventista. Aí compreenda os senhores, Cristo nos chama para a salvação, não para sermos doutrinados neste ou naquele ministério. Eu não conhecia nada do Evangelho, não conhecia nada da palavra e fui ser doutrinado com as inverdades dos adventistas. Os adventistas, característica deles são doutrinas infundadas, doutrinas não verdadeiras. E as pessoas que estudam com os adventistas creem nestas doutrinas infundadas e vão para lá serem escravizados, conforme eu estive por 20 anos. Certamente não daria conta de escrever, de contestar as doutrinas infundadas deste ministério, mas direi algumas delas aqui. Vejam os senhores, eles falam, tem vários artigos deles, falando que a igreja adventista é a igreja de Deus. Na mente deles, igreja. Para mim, devido aos estudos, a minha experiência com o Santo Espírito, nem seita é. É uma empresa. A empresa que tem mais CNPJs. A seita que tem mais CNPJ é a dos adventistas. Agora imagina os senhores, a igreja de Deus vendendo mercadorias seculares com muitos CNPJs. Vejam, senhores, se esta não é uma mentira deste ministério, dizerem que este ministério
que é a igreja de Deus aqui na terra, vendendo mercadorias seculares, vendendo o evangelho, e aí eles falam para os incautos que não conhecem a palavra, que esta é a igreja de Deus aqui na terra. A outra inverdade, que o dom de profecia manifestou no ministério de Ellen White, nesta igreja. Imagina se o dom de profecia iria se manifestar em um ministério que não tem o Santo Espírito, que não busca a presença do Santo Espírito. Este ministério, por cerca de 160 anos, as interpretações deles não merecem credibilidade. E aí vejam, senhores, as profecias, 2.300 tardes de manhãs, eu estou falando nos decorridos estudos, juízo final, juízo investigativo, eles não sabem interpretar. Eu tenho autoridade para falar, porque conheço as mensagens, conheço as doutrinas e conheço as verdadeiras interpretações das profecias que eles interpretam, dizendo serem interpretações verdadeiras. No livro de João 5, exaltado seja o Santo Espírito, na sua glória, no seu poder, na sua grandeza e majestade. João 5,17. Ali Cristo fala: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Segundo Tessalonicenses 3, no versículo 8, o apóstolo Paulo fala que, se for possível, devemos trabalharmos dia e noite para não comermos o pão da preguiça. E eu vou mais além, para não tomarmos emprestado, para não comprarmos fiado, para cumprir com os nossos vencimentos em dia, para pôr uma boa comida, uma boa alimentação na nossa mesa, bons calçados nos pés, nossa família bem nutrida. Isto não acontece com mais de 80% dos adventistas. Sempre dentro das igrejas, enfurnados no sábado, guardando um dia que não tem nenhuma validade, porque creu nesta inverdade pregada pelos adventistas, que o sábado é o dia que devemos guardar. E aí vejam, senhores, na sua imensa maioria, dentro das igrejas, passando necessidade, vivendo abaixo da linha de pobreza, conforme esta foi a minha experiência durante 20 anos nesse ministério, guardando um dia sem nenhuma validade, passando necessidade, porque creu nesta inverdade, carro-chefe, mentira infundada dos adventistas, que o sábado é o dia de guarda do Senhor, que devemos guardar esse dia. Imagina, senhores, se o Senhor
quer que nós passamos necessidade para observar um dia na nova aliança, nos ensinamentos de Cristo, na doutrina cristã evangélica. Não tem guarda de sábado, pregação da lei. A outra mentira infundada. Ellen White, a serva do Senhor. Uma mulher que excluiu o Santo Espírito de dentro da igreja, teve o seu ministério dirigido através de sonhos, visões, sempre enfurnada dentro da maçonaria, vendeu esse ministério para a maçonaria ao se associar com o maçom, casar com esse maçom. Eis o porquê, o grande crescimento desse ministério. Imagina esta serva do Senhor com este testemunho. Imagina a serva do Senhor ocupando o lugar de Cristo, tomando o lugar de Cristo. Apocalipse 5:10. Ali fala que os reis e sacerdotes são homens. O único ministério que o sacerdote é mulher somente no ministério adventista. E esse sacerdote mulher ocupou o lugar do profeta da igreja, Cristo. Veja aí os senhores, a serva do Senhor, que exemplo bonito da serva do Senhor, da mulher que tinha o dom de profecia. Então são estas inverdades que os adventistas pregam, seduzem as pessoas para serem escravizadas neste ministério, ministério das inverdades, ministério das doutrinas infundadas, doutrinas que não têm nenhum fundamento. E eu diria que este ministério pode ser considerado como os falsos judeus, que atrapalham a pregação do Santo Evangelho. O Senhor nos ordenou pregar o Santo Evangelho, o Evangelho que cura, salva, transforma, liberta. E neste ministério adventista, eles não se importam com a pregação do Santo Evangelho, mas pregam doutrinas. São estas doutrinas infundadas que as pessoas creem e ficam lá amarradas neste ministério, ministério das inverdades. E aí vejam, senhores, se o ministério tal qual o ministério dos adventistas pode ter o dom de profecia, pode esta mulher ser a serva do Senhor, se esta doutrina sabática tem algo a ver com o Evangelho da salvação. E aí creiam os senhores. Então, recapitulando, o Senhor nos chama para o Evangelho da salvação, não para sermos doutrinados em nenhuma igreja. Anota os senhores. O Senhor não nos chama para ir para uma igreja, dar dízimo, dar oferta, dar ismas, aquilo outro, sermos cobrados, falarmos em língua, guardar sábado. O Senhor nos chama para vivermos
o evangelho da salvação. E a característica dos adventistas são estes falsos ensinamentos. Então vejam, senhores, os incautos, as pessoas que não conhecem o evangelho da salvação, vão para lá praticarem estas doutrinas, estes ensinamentos inutilmente, sem nenhuma validade. Guarda do sábado, Ellen White, uma mulher que, longe dos princípios da salvação, serva do Senhor, dom de profecia e um ministério tal qual o ministério adventista. Então são algumas inverdades. No ministério adventista tem cerca de 30 doutrinas que eu poderia contestá-las uma por uma aqui. Mas este não é o objetivo desse canal. Imagina os senhores, antes, quando eu editava estas mensagens sobre os adventistas, eu tinha pesadelo. O inimigo diabo tentando me intimidar para que eu não editasse estas mensagens. Por quê? Este ministério adventista, ele foi consagrado às entidades da maçonaria. Tenho autoridade do Santo Espírito para falar aqui no canal. Eis o porquê é tão difícil dos adventistas abandonarem esse ministério. E aqueles que abandonam este ministério não vai para lugar nenhum. Muitos apostatam no mundo sem a salvação. E os senhores que desejam despertarem para o evangelho da salvação, ore, busque, jejue, porque neste ministério as mensagens não são da salvação. O forte deles são estas doutrinas infundadas que as pessoas, os incautos, acreditam, vão para lá e serem escravizados, conforme eu fui, eu criei e lá estive por 20 anos. Pegue aí agora o seu copo com água, meu Pai, consagra esta água. Quem desta água beber, receba bênçãos em abundância para a glória do Santo Espírito. Vamos participar. Agora o Senhor, a Senhora, eu irei para a glória do Senhor fazer uma série de estudos aconselhando os adventistas, aqueles que quiserem despertarem para a salvação, para ficarem em casa, viver o santo evangelho em casa. Agora você que quer renovar a sua aliança com o Senhor, ou que quer entregar os seus caminhos ao Senhor, eu tenho autoridade do Santo Espírito para pedir ao Senhor que te abrace, que te eleve até o trono da salvação. Feche os seus olhos, ponha as suas mãos no seu coração, eleve os seus pensamentos até o trono da glória e creia, meu Pai. Abraça esse homem, Senhor, esta mulher que creu nestas verdades, que tem crido nestas verdades, Senhor. Salva a alma deste homem, a alma desta mulher, que nós possamos, meu Pai, despertarmos a cada dia para a salvação. Nos dê o renovo do Santo Espírito, sabedoria dos altos, para não sermos enganados
com as falsas doutrinas, Senhor, e que possamos glorificar e exaltar o Seu santo nome a cada dia no nosso viver diário, para a glória do Santo Espírito. O Senhor te abençoe e te guarde, a você, todos que fazem parte do seu viver diário. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.